sou a professora Adriana e vou lecionar para o 7º ano do Colégio Amaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu irei fazer a correção das páginas 29, 30 e 31 do caderno de atividades. Bom, a página 29, ele traz apenas algumas leituras. Então vamos ver. Desafios da língua. E I na palavra. Veja como um dicionário chama a atenção do leitor para a semelhança na pronúncia de palavras com significados diferentes, registrando no final do verbete a palavra que tem pronúncia semelhante, mas significado diferente. Então, eu tenho as palavras deletar e dilatar. A diferença é que uma se escreve com E, a outra se escreve com I, ok? E também é lógico que existe diferença no significado dessas palavras. O livro trouxe aqui para vocês o significado de deletar e o significado de dilatar. Eu vou ler somente o primeiro, ok? Então, um dos significados de deletar seria, porque eu tenho aqui, 1, 2, 3, então eu tenho 3 significados diferentes. A mesma coisa em dilatar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tem até mais. Por isso que ele é enumerado, porque existe vários tipos de significados ou vários significados em uma mesma palavra. Então, sempre que a gente consultar o dicionário, vocês consultarem o dicionário, vocês têm que ficar atentos ao contexto, ok? Então, primeiro, deletar. Denunciar a responsabilidade de alguém ou si mesmo por crime. Durante o interrogatório, declarou a comparsa ao delegado. Então, aqui eu tenho esse primeiro significado. E dilatar, aumentar pela elevação da temperatura o volume ou as dimensões de um corpo, ok? Então, eu tenho palavras escritas bem próximas uma da outra, o que difere vai ser apenas, será apenas o E pelo I, tá? Então, deletar, dilatar. Ele traz a seguinte atividade. Complete a coluna em que falta o significado da palavra. Se tiver dúvidas, consulte o dicionário e siga o modelo. Então, com semelhante, mas escrito com E e I. Som semelhante, mas escrito com E e I. Então, vamos ver. Primeiro, escrito com E, eu tenho deletar, que já está até lá no dicionário, na primeira página. Denunciar alguém por crime, por delito. E escrito com I, dilatar, aumentar o volume e a dimensão de um corpo por causa da elevação da temperatura. Então, isso que você teria que continuar fazendo nas outras palavras, como vadiar. A gente fala vadiar com I, mas na verdade é vadear. Só que ninguém fala vadear. Vadiar, na verdade, significa o quê? Atravessar rio ou lamaçal. E agora com I mesmo, vadiar, não fazer nada, andar sem destino, ok? Entender, com E, compreender, e entender, administrar, dirigir, superentender. Deferimento, ato ou efeito de atender ao que foi solicitado, despacho favorável, atendimento. E diferimento, ato ou efeito de diferir, adiantamento, demora, ok? Então, as palavras que não tinham o significado na frente, você teria que colocar. Bom? Peão, aquele que trabalha com gado, peça do jogo de xadrez. E eu tenho peão, brinquedo geralmente de madeira com ponta metálica. Ante, prefixo que significa anterior, embora nós falamos ante, E ante, prefixo que significa contra. Descrição, ato de descrever. Discrição, ser discreto. Elegível, aqui com I, que pode ser eleito. E ilegível, que não pode ser lido. Discriminar, inocentar. Discriminar, distinguir. Despensa, com I, lugar onde se guardam mantimentos. E dispensa, licença, isenção, ok? Então, existe aí o que? A diferença de um para o outro. Emigrar, sair do país de origem.
imigrar, estabelecer-se em um país estrangeiro. Então, essas palavras aqui, vocês estudam muito em história, não é isso? Emigração e imigração. Existe diferença uma da outra, ok? O ou U na palavra. Então, agora eu tenho aqui uma atividade. Em vez de ser e I, eu tenho que ver o O ou U, como que eu escrevo e o que significa cada uma, ok? Então, a mesma coisa, ó, complete a coluna em que falta o significado da palavra. A mesma coisa da questão anterior. Se tiver dúvidas, consulte o dicionário e siga o modelo. Som semelhante, mas escrito com O ou U. Vamos ver. Escrito com O, escrito com U. Comprimento, medida. Comprimento, gesto de cortesia. Soar, fazer ouvir. Suar, transpirar. Ok? Assoar, limpar a secreção nasal. E assoar, dar vaia, vaiar. Bocal, abertura de vaso. Bucal, relativo à boca. Coringa, tipo de vela de alguns barcos. Coringa, uma das cartas do baralho. Ao, né, com O, com U, a ele em final de sílaba. Então, vamos ver a mesma coisa. Complete a coluna em que falta o significado da palavra. Se tiver dúvida, continue consultando o dicionário, ok? Então, som semelhante, mas grafado com a O, a U e a L. Então, vamos lá. Escrito com a O, a princípio não tem. Escrito com a U, alto. Então, é o que? Peça teatral de um ato. Isso aqui, ó, nós vimos, lembra que nós vimos o gênero teatral em língua portuguesa? Então, vocês já deveriam saber quando fizeram essa atividade. Se vocês tivessem lembrado ou tiverem lembrado, alto, peça teatral de um ato. E escrito com a L, alto, de grande extensão vertical, elevado. Calção, garantia de pagamento. E calção com L, calça curta. Então, com U, garantia de pagamento, com L, calça curta. Cauda, isso aqui é bem interessante, que as pessoas costumam errar muito isso aqui. Então, quando eu uso cauda com U, eu tenho que significa rabo de algum animal, ok? Provavelmente de algum animal. E quando eu digo cauda com L, é um líquido grosso, doce ou salgado, é que você serve para colocar em alguma comida, ok? Então, com o rabo, L, líquido grosso, ok? Doce ou salgado. Mal, adjetivo contrário de bom. Esse aqui vocês estudam em língua portuguesa. Então, mal com U, adjetivo contrário de bom. E mal com L, substantivo. Ou mal, advérbio. Ele canta mal, contrário de bem. Então, o mal com L, eu tenho essas duas classes gramaticais na qual ele pode estar inserido. Quando substantivo, eu vou ter sempre o quê? O artigo antes dele, o mal. O mal, por exemplo, que ele me fez foi muito grande. Então, o mal é, nesse caso, substantivo. E será advérbio, vendo, ó, no sentido contrário de bem. Ele canta mal, contrário de bem. E mal com U, adjetivo, contrário de bom, ok? Saudade, sentimento melancólico, com U, saldo, restante. Laosiano, relativo à República Popular Democrática de Laos. E lauda, cada lado de uma folha de papel, não tem aqui com L. Maoísmo, relativo a mal, tá? Não é mão, não, porque não tem tio, mal, só que escreve com O. Líder da Revolução Socialista Chinesa. Mauricinho, aqui ó, que já é com a U, jovem que se veste com apuro e frequenta lugares de moda, tá? Mauricinho, né? Aquela coisa que nós costumamos dizer, ele é muito Mauricinho, né? Maldade, com L, qualidade ou caráter de mal, ok? Aí vocês podem perceber que nós escrevemos com L, mas ele tem qualidade ou caráter de mal com U, tá? Pau, pedaço de madeira, ok? E
palco, tablado destinado a representações. Então, aqui a diferença dos dois. Então, vocês puderam perceber nessas atividades algumas palavras que se parecem uma com a outra, mas que se escreve de maneira diferente e tem um significado também diferente. Aqui, turma, eu trouxe para vocês continuarem fazendo as atividades dessa parte do livro de caderno de atividades, eu trouxe algumas novas regrinhas. Não são difíceis, são tranquilas, ok? Então, aqui, ó, existem algumas regrinhas fáceis que devemos observar e não decorar. Então, eu tenho aqui, ó, quando a palavra for um verbo, a sua terceira pessoa será escrita sempre com U. Então, a forma dele vai ser escrito com U na terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa? É só vocês lembrarem, quem ainda tem dificuldade, e colocar primeira eu, segunda tu, terceira ele. Então, a terceira pessoa, ele, ok? Ou ela também. E no plural, eles ou elas. Então, aqui, ó, ele partiu ou ela partiu. Ela gostou ou ele gostou. Então, é escrito o quê? Com U, ok? Se a palavra é um adjetivo formada de um substantivo, o seu som final será sempre com a letra L e não com U. Igual pessoal e dorsal. Tá vendo? Então, o que ele fala? Se a palavra é um adjetivo formado de um substantivo. Então, aqui eu tenho dois adjetivos que se advêm de quê? De um substantivo. Okay? Exemplo, pessoal, de pessoa, tá? Então, neste caso, eu vou usar o quê? A letra L. Quando formamos adjetivo de verbos escrito com sufixo no final, será L. Então, vamos ver aqui, ó, corrigível, corrigir, vendo? Dirigível, dirigir. Então, o que ele fala? Quando formamos adjetivos de verbos escrito com sufixo no final, o que é sufixo? É quando eu acrescento uma sílaba no final da minha palavra. Então, aqui, ó, corrigir, eu acrescentei o veu. Dirigir, eu acrescentei o veu novamente, tá? Então, quando eu faço isso, eu farei com a letra L, ok? E quando eles formarem adjetivos de verbos. Então, eu tenho aqui adjetivos que advêm de alguns verbos, como corrigir e dirigir, tá bom? Aí, lembre-se quando eu acrescentar o sufixo, aí vai ser com L. Quando você formar um aumentativo, usamos o U, o sufixo el. Exemplo, aqui, ó, fogaréu, aumentativo, mausoléu, mundaréu. Então, eu vou escrever o quê? Com E-U e não com L. Existem menos palavras escritas com E-U do que escritas com L no final, ok? Então, quando você formar um aumentativo de alguma palavra, você vai usar o U e não o L, ok? Fogaréu, tá? Mausoléu, mundaréu. Então, aqui todas essas palavras são o quê? Aumentativos. E lembrem-se que existem mais palavras terminadas em L do que com El, ok? Se a palavra for um monossílabo tônico, usaremos sempre o monossílabo, uma única sílaba, ok? Então, palavras que têm o quê? Uma única sílaba tônica, forte, tá? A átona é fraca, então tem que ser monossílabo tônico, uma sílaba forte. Usaremos sempre o U, que é o ba, u, tá vendo? E tu, já, u, todas essas são o quê? Monossílabas, porque elas não se separam, tá? Eu não separo essas palavras em sílabas. E elas são tônicas, principalmente que ó, são acentuadas, tá? Então tem que ser com U e nunca com L. Lembre sempre que as palavras terminadas em L têm o som mais aberto. E as palavras terminadas em U, o som mais fechado. Aqui, ó, baú, tá vendo? Itaú, Jaú. Aqui, mas orel, aqui, ó, é U, tá vendo? E aqui, dirigir, veu. A diferença, veu. Corrigir, veio, tá? Então, gostou.
pessoal. Então, tá vendo? Dá para sentir a diferença, dá para perceber a diferença. Quando eu tenho com U, palavras escritas com U, o som é mais fechado. E quando eu tenho escrita com L, tem um som mais aberto. Só que se vocês acharem que isso aqui não tem nada a ver, tudo bem, eu só coloquei um lembrete para vocês, que tem pessoas que acham que tem a ver sim, tá? Mas o mais importante é igual eu falo com vocês, são decorar essas regras? Não. O mais importante é você memorizar as palavras à medida que você for escrevendo. E se tiver dificuldade, sempre consultar um dicionário, ok, turma? Então, eu vou deixar exercícios da continuação do caderno de atividades, das páginas 32, 33 e 34, caderno de atividades, ok? Turma, eu termino a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.